Este é o quarto vídeo. Vamos lá. Idolatria. Sobre idolatria. Lá um tópico, assunto. São criadas grandes igrejas idólatras para desviar a atenção do povo que deseja adorar a Deus. Vamos lá, um personagem sobre esse assunto. Jeroboão. Jeroboão usou um bezerro de ouro para confundir as pessoas. Ele misturou idolatria ao culto do Deus verdadeiro. A Igreja ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, fez o mesmo. Mistura o Senhor Jesus com todos os tipos de imagens de santos, canonizações, etc. Está lá, vamos, uns versículos. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 31. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39 a 43. Fala a respeito do sistema religioso que Jeroboão criou lá na época de Israel. Vamos continuar? Você fica confuso e pensa que toda essa miscelânea de ídolos também é de Deus. Você pensa que nesses lugares existe a aparência de Deus, a presença de Deus. Deus não está nisso. Por isso, existe no mundo inteiro essa conversa de que todas as religiões são boas e levam a Deus. Mentira, né? Provérbios 14, versículo 12. Primeiro vou citar os assuntos, depois no final vamos dizer assim, dou esclarecimento dos versículos na Bíblia. Vamos continuar outro tópico. Prestar culto aos ídolos é um pecado que sempre foi proibido por Deus, desde a criação do ser humano. Quando Jacó desejou triunfar, a primeira coisa que fez foi destruir os ídolos de sua casa. Jacó disse: lançai fora os deuses falsos. Está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 2. Esse assunto. Vamos abandonar esses deuses. Vamos enterrá-los para que possamos prosperar. Tá bom? No finalzinho eu vou lá na Bíblia. Existem práticas religiosas que foram criadas por Satanás, para desviar as pessoas da adoração ao verdadeiro Deus. O diabo é ávido por adoração. Jesus frisou bem suas verdades porque sabia de toda essa podridão engendrada por Satanás, que é a prática da idolatria. Sabia que através do resgate da imagem da deusa Semíramis, identificada como sendo aqui no Brasil Maria, e do antigo politeísmo pagão, revivido no culto aos apóstolos, o cristianismo seria distorcido. Essa Semíramis, ela é a rainha dos céus no Egito, na Babilônia, rainha dos céus, tá bom? Vamos ler os versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 43, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39 a 43, me parece que é isso. Eu vou na Bíblia. Diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Retornaram, talvez. Dizendo Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã.
figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então aqui está Deus acusando que eles ficaram 40 anos lá no deserto, mas em vez deles cultuarem a Deus, eles cultuaram esses deuses aqui, Moloque, a estrela do vosso Deus Renfã. Vê que heresia? Estavam caídos. Deus ali tirando eles do Egito e eles ficaram 40 anos lá. Vamos dizer assim, viraram as costas para o Deus verdadeiro e foram servir outro Deus lá no deserto, né? Tá bom? 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 31, diz assim: a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Reoboão, que é outro, parecido o nome, mas isso aqui é outra pessoa. Reoboão, rei de Judá. E me matarão, ou seja, Jeroboão falando a respeito de Reoboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então, ele criou um sistema de religião, fez 2 falsos altares, uma ele colocou em Dan e outra lá em, me parece que Betel, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Entende? Então tá aí. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vamos lá em Gênesis capítulo 35, versículo 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós, purifiquem-se e troquem de roupa. Por que ele fez isso? Para que Deus viesse a operar e dar vitória para eles, naquele contexto. É idolatria. A ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, transforma uma pessoa morta em objeto de gesso ou madeira para ser idolatrado. É a chamada canonização de um santo, ou seja, cria um santo intercessor. A pior das blasfêmias é fazer com que um objeto grotesco receba a glória e a adoração que somente a Jesus deve ser dada, pois foi ele quem morreu por nós. Está lá Mateus capítulo 1, versículo 21. A única pessoa que pode interceder por nós diante de Deus é o Senhor Jesus, pois foi ele quem morreu na cruz derramando seu sangue pela humanidade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3, aliás, versículo 5. Versículo 5. Também Apocalipse 21, versículo 8. Também em São João 14, versículo 6. Quando a ICAR ensina sobre intercessão e mediação dos santos, mais uma vez está levando as pessoas a viverem uma mentira. Isso tem sido uma constante na vida do povo por longos anos, pois a intercessão é feita pelo Espírito Santo, conforme o versículo que vou recitar.
Vamos também, Romanos capítulo 8, versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 a 31, Romanos, capítulo 2, versículo 6, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 39, Atos dos Apóstolos 4, capítulo 4, versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 38, Mateus 21, 22, são todos esses assuntos, está tudo relacionado com este tópico. Você pode estar há anos orando aos santos, ao anjo da guarda e até mesmo a Deus. Você pode crer num Deus superior, poderoso, mas no momento em que adota como intercessor um pedaço de gesso ou madeira, sua oração não tem valor diante de Deus. Ela é inválida e não é ouvida. Se, porém, você faz orações a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele concederá o que você deseja. Faça suas orações em nome do Senhor Jesus. Este nome tem poder, e somente a este nome foi dada autoridade, não a Virgem Maria. Ela não é intercessora. Bom, está lá também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Romanos 10, capítulo 8 a 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Me parece que eu já repeti. Próximo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Senhor Jesus Cristo. Atos 16, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 8, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 2,6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração crendo recebereis. Vamos lá em Romanos 8, 26, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Digo, mediador. Também, né? Ele intercede também. Pode dar uma olhada do versículo 3 ao versículo 6 de 1 Timóteo, capítulo 2. Que esse versículo é áureo, notável, importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 a 31. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus, né? Fim, vamos para outro vídeo.